Seja bem-vindo ao Instituto Bíblico da BBN. Hoje vamos continuar com os estudos da série Como Estudar a Bíblia. A lição de hoje é a de número 2. Na aula anterior vimos como a Bíblia é verdadeiramente divina. Foi escrita por Deus através de homens que foram instrumentos nas mãos de Deus. Sendo que a Bíblia é a palavra de Deus, não pode ser lido como um livro qualquer. A Bíblia, na verdade, é Deus falando à humanidade. Por isso Deus precisa nos ensinar o que Ele está dizendo. É verdade que podemos obter os fatos bíblicos por conta própria, mas é preciso que o Espírito de Deus abra nossas mentes e corações para nos capacitar a entender a verdade espiritual contida naquele texto. Quando o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios a respeito do que Deus inspirou, ele disse: "E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. Falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu ou entendeu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam." Isso está em 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 4 a 9. Quase tudo que sabemos, descobrimos através do que ouvimos ou através do raciocínio. O apóstolo Paulo nos diz que certas coisas que o olho não viu e nem o ouvido ouviu, certas coisas que você não consegue enfiar na sua mente. Então como é que você consegue estas coisas? A Bíblia continua dizendo: "Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus." Já ouvi este versículo sendo usado até em velório. O pastor quer mostrar que a pessoa que morreu não tinha muito conhecimento aqui, mas agora ele sabe coisas que antes não sabia. Realmente vamos aprender muito após esta vida. Mas não é disso que esse versículo está falando. O que esse versículo está dizendo é que, enquanto estamos aqui na presente vida, existem muitas coisas que não podemos aprender de maneira natural. O Espírito Santo precisa ser o nosso professor. Você deve se lembrar da vez quando Jesus perguntou aos seus discípulos: "O que estão dizendo sobre mim?" E eles responderam que alguns diziam uma coisa e outros diziam outra coisa, e isso acontece ainda hoje. Recebemos uma resposta diferente de quase cada pessoa a quem perguntamos. Existem muitos pontos de vista diferentes sobre Cristo. Então Jesus perguntou aos discípulos, em Mateus capítulo 16, versículos 15 a 17: "E vós, quem dizeis que eu sou?" E Simão Pedro, respondendo, disse: "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo." E Jesus, respondendo, disse-lhe: "Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não. Está vendo? Deus revelou esta verdade a Pedro. Hoje, somente Deus pode abrir a sua palavra de maneira que possamos entender." Lembre do relato da ressurreição de Cristo feito por Lucas. O último capítulo do Evangelho de Lucas registra 2 crentes a caminho de Emaús. Esses 2 não sabiam quem era, mas Jesus se juntou a eles, em seu corpo ressurreto, e ele entrou na conversa deles. Jesus perguntou: "Que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? E por que estáis triste?" E respondendo um cujo nome era Cleopas, disse-lhe: "És tu peregrino em Jerusalém? E não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias?" E ele lhe perguntou: "Quais?" E eles lhe disseram: "As que dizem a respeito a Jesus Nazareno, que foi homem perfeito, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram.
Você deve se lembrar que Jesus mesmo havia dito que isso aconteceria. É interessante que há muito as Escrituras já declaravam que isso aconteceria. Então esses dois crentes expressam a esperança que eles tinham. Esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Esta é uma referência direta ao que Cristo havia dito, que ele ressuscitaria ao terceiro dia, e eles continuaram contando o que as mulheres haviam dito a eles. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro. A ele não o viram. Suas esperanças se foram. Tristeza invadiu seus corações. Eles não tentaram esconder o motivo da sua tristeza. Eles não percebiam que era o próprio Jesus andando com eles. Jesus respondeu a eles: Ó nécios e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes que dele se achava em todas as Escrituras. Não seria maravilhoso estar ali com eles e ouvir Jesus mostrando as profecias a respeito dele mesmo no Velho Testamento? Veja o comentário que eles fizeram depois que Jesus revelou quem ele era. Porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava, quando nos abria as Escrituras? Quando estudamos a Bíblia, precisamos nos lembrar que estamos estudando um livro que é diferente de todos os outros livros. Não é apenas o fato de que é inspirada, mas também que é um livro fechado, a não ser que o Espírito de Deus abra nossos corações e nossas mentes e a torne real em nós. Quando Jesus retornou a Jerusalém, ele continuou ensinando aos discípulos. São estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos. Note que Cristo cria no que Moisés havia escrito nos primeiros livros da Bíblia. Ele também cria no que os profetas haviam dito sobre ele, e que o livro de Salmos estava apontando para ele. Lucas 24 continua com este versículo que é muito importante. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Ouviu? Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. E isso se aplica a nós. Se ele não abrir o seu entendimento, você simplesmente não vai entender a Bíblia. É por isso que devemos chegar às Escrituras com grande humildade, independente do nosso grau de escolaridade e inteligência. Nós chegamos à leitura bíblica em oração, pedindo a Deus que abra o nosso entendimento, que abra o nosso coração. Voltando a 1 Coríntios capítulo 2, versículos 13 e 14, o apóstolo Paulo continua dizendo: as quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque parece loucura para ele, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. O homem natural se refere à pessoa que nunca teve seu coração transformado espiritualmente. Em outras palavras, ele nunca permitiu que o Senhor entre em sua vida e o dê vida eterna. Isso acontece quando aceitamos o sacrifício de Cristo no Calvário por nossos pecados. Reconhecemos que não conseguimos agradar a Deus em nós mesmos, mas que precisamos descansar inteiramente na sua obra completa no Calvário. No momento em que isso acontece na vida, uma transformação drástica acontece, e o pecado começa a nos incomodar, e recebemos o desejo de agradar ao Senhor. Outra coisa importante acontece, e isto é que a Bíblia começa a se abrir, e entendemos como nunca a entendemos antes.
Esta é a obra do Espírito Santo em nossa vida. O Espírito Santo que entrou em nossa vida e passou a habitar em nós. Somente o Espírito de Deus pode abrir nossas mentes e nossos corações para que possamos ver e aceitar Cristo e crer nele como nosso Salvador. Como é maravilhoso perceber que cada um de nós, crentes, somos incapazes em nós mesmos para realizarmos qualquer coisa espiritualmente para Deus. Mas somos poderosos em Deus, que pega as nossas palavras e nossas ações e as torna reais e vivas. Entender as Escrituras é entender Deus, e entender Deus é algo grande demais para a mente humana. Deus está muito acima dos homens, e a sua sabedoria é muito superior à nossa sabedoria. Existe um enorme abismo entre um e o outro. Isso nos lembra da mensagem central da Bíblia, que é como Deus e o homem podem se encontrar, ou, melhor, como Deus, que é reto, traz o homem pecador até si. Isso, é claro, acontece quando a pessoa aceita a provisão de Deus para os seus pecados. Isso vai contra o raciocínio humano, pois o raciocínio humano é centrado nas obras do homem e não no presente de Deus. O homem aprendeu a lutar por tudo que ele possui, enquanto que as coisas recebidas de Deus chegam quando nos rendemos a Ele. Recebemos através de favor imerecido. 1 Coríntios 1, 18 e 25, nós lemos o seguinte: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. O apóstolo Paulo continua no 2º capítulo de 1 Coríntios a explicar sua dependência em Deus, ao invés de, em sua habilidade, ao escrever nos versículos 1 a 5. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande temor. E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Muitas pessoas leem a Bíblia, mas dizem que não conseguem entender nada. É evidente que eles não entendem a sua mensagem. A Bíblia é um livro que não pode ser bem entendido até que se conheça o autor e tenha tido a obra espiritual realizada em sua vida. Quando a pessoa conhece a Jesus pela fé, recebe o Espírito Santo em seu coração e vida. Aquele é chamado o Espírito da Verdade por Jesus Cristo, quando ainda estava aqui na terra. É o Espírito de Deus que nos guia na verdade das Escrituras. O homem natural não entende as Escrituras, pois entender as Escrituras requer que se aceite as Escrituras. Se você recebeu a pessoa que é apresentada nas Escrituras,
então a Bíblia realmente começará a se abrir para você. Veja 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 12 a 14. 1 Coríntios 2, 12 a 14. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. A pessoa natural nunca teve a transformação espiritual em sua vida. A pessoa natural não tem o Espírito Santo em sua vida, mas tem um espírito humano, depravado, que a Bíblia descreve como estando na escuridão por causa do pecado. Com o corpo conhecemos o mundo físico, com o coração conhecemos outras pessoas, e com o Espírito conhecemos a Deus. Este é o motivo de estarmos falando neste assunto ao estudarmos como estudar a Bíblia. Existem alguns princípios muito importantes para manter em mente ao tentar entender a Bíblia. Isto é chamado de interpretação das Escrituras. Como já dissemos, não se chega até a Bíblia como se fosse um outro livro qualquer. Não se pode simplesmente abrir e entender. Primeiramente, precisamos conhecer o autor, Deus. Você precisa conhecer a pessoa da Bíblia, Jesus Cristo. Também precisa ter o Espírito Santo habitando em você para te guiar na verdade das Escrituras. Então você precisa ter alguns princípios de interpretação. Precisamos entender o que Deus estava dizendo ao escrever a Bíblia. Somente então vamos aprender a mensagem geral da Bíblia e depois interpretar trechos e versículos. Vamos mencionar algumas regras simples a serem seguidas quando procuramos interpretar a Bíblia. Primeiro, precisamos levar em consideração o propósito geral da Bíblia antes que possamos assumir uma posição dogmática a respeito de um versículo específico na Bíblia. Este propósito geral é o fato que Deus amou ao homem mesmo ele estando em pecado, e que Deus providenciou um meio pelo qual o homem pode voltar a ter comunhão com Deus, e assim possa caminhar com Deus. Em outras palavras, Deus resgatando o pecador para si. Então, o propósito é o Evangelho, é o resgate do homem através do sacrifício de Cristo na cruz. Segundo, quando interpretando uma porção das Escrituras, devemos procurar descobrir a quem esta porção foi escrita. Por exemplo, no Velho Testamento, Deus disse a Josué: "Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão." Desde aquele tempo, muitos já atravessaram o Rio Jordão, mas não estavam cumprindo a Escritura. Aquele trecho foi escrito a Josué, mas nos deixa uma tremenda lição para hoje. Quando interpretamos, devemos reconhecer que foi escrito a Josué e se aplicava ao povo de Israel naquele momento, mas pode se aplicar como lição para nós hoje. Toda a Escritura foi escrita a nós, mas nem toda foi escrita para nós. Existe uma interpretação, mas podem existir muitas aplicações. Esta é uma regra muito boa para se manter em mente. Para um texto bíblico existe uma interpretação, mas pode existir várias, muitas aplicações. Terceiro, devemos sempre interpretar um trecho bíblico à luz do contexto imediatamente antes e depois, os versículos anteriores e os que vêm em seguida. Devemos nos perguntar sobre o que o texto está falando, o que outros trechos da Bíblia dizem sobre este mesmo assunto. Muitos erros são cometidos quando se retira um versículo do seu contexto e se tenta dar outro significado a ele. Algo que, quando se coloca
o versículo do seu contexto original, o seu significado é completamente diferente. Quarto, procure saber através de pesquisa ou estudo o que o Senhor está dizendo naquele trecho. Use uma tradução literal e fiel do Velho Testamento em hebraico e do Novo Testamento em grego. Quinto, interprete as Escrituras literalmente. Quando o texto lido está claro, aceite como está escrito. A não ser que o contexto em que se encontra, estudado à luz de outros trechos, indique outro ensino. Como exemplo, vamos citar um versículo muito conhecido em Filipenses, no capítulo 4, versículo 13. Nós lemos: "Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece." Isso é muitas vezes usado para se dizer que podemos conquistar emprego, bens, saúde, etc. Eu posso um carro zero em Cristo. Será que é isso que está dizendo? Bom, veja o contexto. O versículo imediatamente antes diz o seguinte: "Sei estar abatido, e sei ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade." Veja, Paulo está agradecendo aos filipenses por uma oferta enviada a ele. Ele está dizendo que ele aprendeu que em Cristo ele pode até passar pela fome, porque sabe que Cristo o fortalecerá. Ele não está dizendo que jamais passaria por dificuldade, que jamais teria qualquer coisa contrária ao que ele desejava, mas ele estava dizendo que ele aprendeu a, inclusive, passar fome e continuar dependendo de Cristo. Ore a Deus e permita que Ele te guie. Talvez você não possa seguir todas as sugestões, mas faça um esforço. Deus te abençoe nos seus estudos da Bíblia Sagrada e na próxima lição nós vamos encerrar esta série e eu espero que seja uma grande bênção para a sua vida. Muito obrigado por participar do Instituto Bíblico da BBN.